Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Papo Beat, o podcast onde ideias que conectam ciência, história e conhecimento. Hoje a gente vai analisar um material fascinante sobre um tema que afeta todos nós, a polarização política aqui no Brasil e principalmente o seu motor digital. Os documentos que a gente recebeu exploram como chegamos a esse cenário que parece um campo de guerra digital, sabe? Exato. Investigam o papel central das redes sociais, dos algoritmos nisso tudo. A nossa missão aqui é desvendar os mecanismos por trás desse extremismo, entender como a tecnologia que a gente usa todo dia, do feed de notícias ao buscador, acaba moldando as nossas visões. E criando bolhas ideológicas, né? E alimentando a desinformação. Isso. A gente vai mergulhar nessa linha do tempo, começando ali pelas eleições de 2018, 2022, que, intensificaram pra caramba essa dinâmica. Para começar a desembrulhar isso, o material nos leva de volta a um passado nem tão distante assim. Verdade. A legislação eleitoral brasileira só permitiu o uso amplo da internet pelos partidos em 2010. Parece que tudo mudou muito rápido, né? Exatamente. E essa mudança, foi inspirada pelo sucesso da campanha digital do Barack Obama em 2008. Só que o material já aponta que, em 2010, aqui no Brasil, Já começou o problema. já surgiram os primeiros casos de fake news e difamação online, tendo como alvo a então candidata Dilma Rousseff. Mas o ponto de virada mesmo, segundo a fonte, foi 2014. Ah, sim, em 2014. Ali as campanhas presidenciais passaram a ser de fato construídas em torno das mídias sociais. Isso criou uma dinâmica totalmente nova, não era mais só o candidato falando, né? Eram os eleitores também pautando as campanhas. Isso. Quinto poder. Sim, é uma referência à ideia de esfera pública, do filósofo Jürgen Habermas. Explica um pouco melhor isso. Originalmente, a esfera pública seria assim, o espaço de debate entre o Estado e a sociedade, com a imprensa ali no meio, mediando. Certo. Hoje, as redes sociais tomaram esse papel, para o bem e para o mal. Elas deram um poder de mobilização incrível para a gente, mas essa dinâmica é complexa. E controlada por algo muito poderoso. Os algoritmos. Os algoritmos. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. O material explica como funciona o algoritmo de uma forma bem clara. Cada ação online, um like e um compartilhamento. Cada segundo que a gente passa num vídeo. Exato. Deixa uma pegada virtual. E essa pegada informa ao sistema sobre os nossos interesses, nossas crenças, nosso posicionamento político. O objetivo é só manter a gente engajado. Mostrando mais do que a gente já gosta. E essa lógica se aplica perfeitamente à política. Se uma pessoa interage com conteúdo, digamos, conservador, o algoritmo vai entregar mais e mais publicações desse tipo. É o que o autor Eli Pariser chama de filtros de bolha. Exato. E dentro dessas bolhas se formam as câmaras de eco. O que seriam essas câmaras de eco? São esses grupos onde as pessoas se isolam com quem pensa igual. E aí elas se tornam cada vez mais intolerantes a visões opostas, sabe? E tem mais um conceito que a fonte traz que eu achei assustador. A espiral do silêncio. Ah, sim. É a ideia de que, dentro desses grupos, a opinião da maioria ganha tanta, mas tanta força. Que a minoria se cala. Se cala para evitar conflito. E aí a opinião da maioria vira uma espécie de verdade absoluta. O que nos leva, então, à consequência mais grave disso tudo, que a fonte destaca como um problema diário no Brasil. As fake news. Exatamente. O isolamento das bolhas é o terreno perfeito para a desinformação florescer. A invasão aos prédios do governo em 8 de janeiro é citada como um exemplo extremo disso. Sem dúvida. Pessoas que viveram meses, anos dentro de uma bolha informacional onde uma narrativa específica era a única verdade possível. Exato. E essa verdade era alimentada todo dia pelos algoritmos. Quando a realidade se chocou com a verdade da bolha, a reação foi violenta. O documento traz dados de uma pesquisa de 2019 que são impressionantes. 74% dos brasileiros entrevistados disseram que já tinham visto fake news no Facebook. É muita gente, muita gente. Mas o mais curioso é a percepção sobre a própria capacidade de discernimento. 68% acreditavam que eles mesmos conseguiam distinguir o falso do real.
Ah, o famoso comigo não acontece. Exato. Mas 51% não confiavam que os outros brasileiros soubessem fazer o mesmo. Nossa, isso reflete muito bem o que o material chama de era da pós-verdade, onde as emoções e as crenças pessoais, se sobrepõem aos fatos objetivos. E os algoritmos fortalecem isso, né? Com certeza. Um estudo da Universidade de Oxford mostrou que notícias falsas tendem a gerar mais engajamento. Elas são mais sensacionalistas, apelam para a raiva, para o medo. E por isso são mais impulsionadas pelas plataformas. Exato. Para o algoritmo, uma notícia falsa é um produto mais valioso. A escala disso no Brasil é assustadora. O monitoramento da FGV entre 2014 e 2020 identificou mais de 337 mil publicações no Facebook e YouTube tentando desacreditar o sistema eleitoral. 337 mil. E o número de interações? 16 milhões de interações. 16 milhões. É uma indústria. A desinformação se profissionalizou. Totalmente. Outro relatório de Oxford aponta que 81 países, em 2020, já usavam propaganda computacional. Que é um nome chique para usar algoritmos, big data e robôs para manipular a opinião pública. No Brasil, eles identificaram 4 estratégias principais. Quais seriam? Campanhas de desinformação, uso de bots para amplificar conteúdo, segmentação de dados e assédio online contra opositores. Teve um detalhe que me chamou a atenção numa entrevista com o criador da plataforma Bot Sentinel. Sei qual é. Ele disse que a IA dele, que foi criada para o inglês, começou a detectar português sozinha. Do nada. E por quê? Porque ela percebeu que de 25% a 30% de todos os robôs na plataforma eram brasileiros. Caramba! Isso dá a dimensão do problema. E tudo isso gera o quê? Uma profunda crise de confiança. Nos governos, na mídia. E até nas outras pessoas. As próprias fake news são usadas para descredibilizar fontes que antes eram confiáveis, como a ciência, a imprensa. Criando um cenário de instabilidade, né? Exato. Que nos torna ainda mais vulneráveis. Exato. Então a grande pergunta é: a tecnologia é inimiga da democracia? O material sugere que não precisa ser assim, mas que é preciso um pacto social. E aponta algumas iniciativas interessantes. Sim. O documento menciona empresas como a Coca-Cola, com aquela campanha É Boato. Lembro dessa. E a Fiocruz, que criou materiais para ajudar o público a reconhecer publicações tendenciosas durante a pandemia. E também tem o movimento Sleeping Giants Brasil, que pressiona marcas a não anunciarem em sites de desinformação. Que é uma abordagem bem inteligente, porque ataca o financiamento do problema. Mas e a responsabilidade das plataformas? O texto menciona que, apesar de o Facebook e o Twitter terem removido milhares de contas, falta transparência nos algoritmos. O problema de fundo continua lá. E tem um experimento da UFRJ na campanha de 2022 que é muito claro sobre isso. Eles criaram usuários novos no YouTube, sem histórico nenhum. E viram o que a plataforma sugeria. Exatamente. 55% dos primeiros vídeos sugeridos eram da Jovem Pan, com um conteúdo bem favorável a um candidato específico. Esse desequilíbrio mostra o potencial de radicalização dos sistemas de recomendação. A plataforma pode, sem querer, empurrar um usuário para um extremo. Simplesmente porque aquele conteúdo gera mais engajamento. É uma lógica perversa. Mas, para a gente não terminar numa nota tão pessimista, a fonte lembra que os algoritmos também podem ser usados para propagar boas ideias. O exemplo dado é o movimento #MeToo. Foi um ótimo exemplo. Usou o poder das redes sociais para dar voz a milhares de vítimas de abuso no mundo todo. Criou um movimento global. E gerou mudanças concretas. Mostra que as mídias digitais são, no fim, uma ferramenta poderosa de transformação que pode ser usada para um impacto positivo. Isso tudo nos deixa com uma questão final para refletir, que meio que costura todo o material que a gente analisou. Qual seria? Se a gente está ciente de como os algoritmos nos enclausuram nessas bolhas, como podemos ativamente usar essa mesma lógica de rede para buscar perspectivas diferentes? É uma boa pergunta. O que aconteceria se, de forma consciente, a gente usasse essas ferramentas não só para reforçar o que já acreditamos, mas para construir pontes e promover o diálogo que parece ter se perdido? Esse foi mais um episódio do Papo Beat. Obrigada por nos acompanhar nessa jornada de ideias sobre inteligência artificial, tecnologia, cultura e sociedade. Até a próxima!